Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é pesquisa operacional e qual é a história que está por trás. Então aqui eu trouxe o mapa do mundo, né? Então vamos voltar ao tempo no século passado, no século XX, um pouquinho depois do início dele. Então a gente vai estar focando principalmente aqui na Europa. Mas em geral, onde nós estamos? Entre 1850 e 1950, ocorreu a segunda Revolução Industrial, certo? Então, estava tendo um desenvolvimento enorme das indústrias, em geral. E além disso, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918. E nós estamos agora nesse momento, que eu vou comentar, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Que a Segunda Guerra Mundial foi entre 1939 e 1945. Então aqui na Europa tá uma bagunça, né? Naquela época. O eixo, que era praticamente a Alemanha, tinha dominado boa parte da Europa. Tava tendo guerra e tudo mais. Briga, morte, destruição e tudo mais. E aqui a gente tem o Reino Unido, né? Assim como naquela época, o Reino Unido é uma ilha. Eu não vou fazer distinção entre Reino Unido, Inglaterra e Grã-Bretanha. Eu sei que tem algumas diferenças, mas vamos considerar tudo como sendo a mesma coisa. As ilhas dessa região. Então aqui, Reino Unido é uma ilha. A Alemanha tinha dominado praticamente toda boa parte da Europa, invadido. E era óbvio que naquela época o eixo queria invadir o Reino Unido, dada a importância que a Inglaterra tinha naquela época. Então, é uma ilha, né? A principal forma que eles atacavam era por meio de aviões. Então, eles mandavam os aviões e bombardeavam as cidades, né? Londres e tudo mais. Então, tinha questão. Imagina naquela época o pessoal lá do Reino Unido, os militares. Nós temos nossa população, a gente tem que proteger nossa população desses ataques. E o que a gente pode fazer? A gente tem o nosso exército e a gente tem as nossas antiaéreas. Só que é o seguinte, eu não consigo colocar uma antiaérea em cada quarteirão. Eu não vou conseguir colocar um abrigo em todos os prédios. Onde eu devo colocar os sacos de areia e tudo mais para proteger o pessoal das bombas? Então, nesse pensamento, surge a pesquisa operacional, né? No inglês, pesquisa operacional significa o quê? É Operational Research, né? Que veio para o português como pesquisa operacional. Mas se a gente pensar um pouquinho, vamos lá. Operacional, né? Ele está falando, significa a operação que eles tinham que realizar. E a research, que é a pesquisa, então era pesquisa. Vamos pesquisar a nossa operação. Vamos pesquisar o que nós fazemos. Então surge o termo, né? Operational Research, que é pesquisa operacional. Em Portugal, se chama investigação operacional. E em países de língua hispânica, é chamado de investigação operativa. Assim, do meu ponto de vista, pesquisa operacional acho que perde o termo em português, perde um pouco da essência. Quando eu penso em pesquisa operacional, acho que é interessante pensar em gestão de recursos, que é justamente o que estava acontecendo. Eles tinham que pesquisar como era a operação, por exemplo, de defesa dos cidadãos da Inglaterra. Então eles fizeram uma pesquisa da operação que é algo militar. Então eu recomendo, assim, sempre, pelo menos quando eu penso em pesquisa operacional, pensar como se fosse gestão de recursos. Você tem os recursos, onde você deve colocar? Porque, em geral, os recursos são limitados. Mesmo se você tiver uma grande quantidade de dinheiro, você vai ter o tempo limitado. Um dia, para todo mundo, tem 24 horas. E mesmo que você tenha muito dinheiro, você não vai conseguir colocar 36 horas dentro de um dia. Então é o seguinte, pesquisa operacional. Você tem os recursos, então você tem que pesquisar como eles podem ser utilizados, como eles estão sendo utilizados e o que pode ser modificado para gerar uma
melhora no processo. Ou seja, no caso lá da Segunda Guerra Mundial, como eu posso modificar, definir os locais onde eu vou defender, onde eu vou colocar minhas antiaéreas e as minhas tropas, para que aumente a defesa do Reino Unido, reduza a quantidade de mortes, por exemplo. Então acabou, nesse pensamento da pesquisa operacional, acabou a guerra, né, em 1945. Depois de 2 anos, lá em 1945, lá nos Estados Unidos, um cara chamado George Dantzig, vou até digitar aqui, ó, George Dantzig, esse caboclo aqui, teve uma grande, desenvolveu um modelo que assim revolucionou a pesquisa operacional, que é algo que a gente vai discutir bastante nos próximos vídeos, que foi o modelo simplex. Ou seja, você consegue elaborar equações matemáticas e com esse modelo, que é o modelo simplex, você resolve essas equações a fim de maximizar o seu objetivo. Então vamos entender um pouquinho melhor, só para ficar claro. Vamos supor, você define com uma equação matemática os locais que você pode ter uma antiaérea. Aqui então, por exemplo, eles definiam, pode ter uma antiaérea em cada bairro, só que eu tenho um limite de 10. Então eu não consigo colocar antiaérea em 11 bairros. Então, por exemplo, isso que eu acabei de falar, você consegue colocar em uma equação matemática, em algumas equações matemáticas. Com essas equações matemáticas, com o que foi desenvolvido depois, lá em 1947, do George Dantzig, depois da guerra, né? Você conseguia resolver. Então, a gente vê que teve 2 anos, né? Para o George publicar o que era um modelo simplex, com certeza porque estava tendo a guerra naquela época, né? Então eles não iam dar de graça uma ferramenta super valiosa para os seus inimigos. Então teve aí 2 anos para ser divulgada mundialmente. E além disso, as utilizações da pesquisa operacional são muito além do uso militar. São do uso das empresas, como eu disse antes. Nessa época estava tendo a segunda revolução industrial. Então as empresas estão produzindo como nunca produziram antes. Como ela deve escoar sua produção? Ela deve abrir uma nova fábrica? Deve abrir uma fábrica grande em uma região? Ou abrir 2 fábricas menores mais perto da cidade? Então tudo isso você consegue resolver com a pesquisa operacional. E aqui no canal nós vamos ter muitos vídeos com modelos de pesquisa operacional, ou seja, nós vamos desenvolver um modelo e vamos resolver. Vamos discutir um problema, uma situação problema, vamos montar a equação matemática, as equações matemáticas, e depois vamos usar alguns programas para resolver isso. Então, era isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, discutir um pouquinho sobre o que é pesquisa operacional, como surgiu, o que significa o termo em português e em outras línguas, né? Qual é a tradução. E outros vídeos como esse você encontra no canal Sudocontrol e no site sudocontrol.com.br. Obrigado e até o próximo vídeo.